Então, segundo ano, para a gente continuar a falar dos sentidos, além da visão que a gente viu na aula anterior, a gente também tem a audição e o equilíbrio. Sobre eles dois a gente vai falar nesta aula. O paladar e o olfato, assim como o tato, a gente vai falar na próxima semana. Então, hoje, falando sobre audição e equilíbrio, vocês vão encontrar esse conteúdo na página 174 até a página 177. Bom, a audição, ela é o sentido no qual a gente percebe o som. Os órgãos responsáveis pela audição são as orelhas. As orelhas, elas também têm as estruturas internas que estão relacionadas com o sentido do equilíbrio. Tia, o sentido do equilíbrio, sim. O equilíbrio ele é um sentido. E esse sentido, ele permite que a gente perceba a posição do nosso corpo. Então, é a partir desse sentido que a gente consegue identificar se o nosso corpo está deitado, se está em pé, se está em movimento. Então, a gente percebe a posição do nosso corpo pelo equilíbrio, pelo sentido do equilíbrio, e esse sentido ele acontece nas estruturas internas das orelhas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Bom, embora a gente conheça popularmente como orelha só essa parte aqui de fora da nossa orelha, o correto é a gente falar orelha para toda a parte interna também. Observa só aqui nessa imagem, essa imagem tem no livro de vocês. Aqui a gente tem a orelha externa, que é toda essa partezinha aqui de fora, que a gente consegue visualizar. A gente tem a orelha média, que é um pouco mais para dentro da nossa orelha, onde fica o nosso tímpano. E a gente tem a orelha interna, que é lá dentro do nosso canal auditivo, né? Quando a gente fala aqui em pavilhão auditivo, a gente está falando apenas dessa parte externa que a gente chama de orelha. Mas, na verdade, como vocês podem perceber nessa imagem, a orelha é toda a parte que a gente chama de ouvido, tá bom? Bom, continuando, para você saber um pouquinho mais, como o ser humano capta o som? Como que a gente percebe o som? Primeiro, o som ele é captado pelas orelhas externas ao se propagarem no ar. Então, quando um som acontece assim na natureza ou no ambiente que a gente esteja, a gente logo percebe pela nossa orelha externa. Depois o som chega à orelha média, que é lá onde fica o nosso tímpano, e o som faz vibrar essa membrana que é o tímpano, que separa a orelha externa da orelha média. A vibração do tímpano é transmitida a pequenos ossos da nossa orelha média. As vibrações desses ossos são captadas pela orelha interna e enviadas ao nosso cérebro, que identifica o som. O excesso do barulho, inclusive, ele pode provocar perda de parte ou total da nossa audição. Então, o que eles querem dizer com isso nessa imagem que tem no livro de vocês? Quer dizer o seguinte, como que funciona o som? O som, ele acontece, seja alguém falando, seja a natureza, seja uma caixa de som, você primeiro vai ouvir pela sua orelha externa, mas assim, muito rápido, vai para dentro do nosso ouvido, né, por dentro da nossa orelha, vai chegar aqui na orelha média, onde tem o tímpano. O tímpano ele faz uma vibração que manda esse comando, essa vibração, né, para os nossos pequenos ossos da orelha média. Então, quando acontece essa vibração, é que a gente percebe o som efetivamente, tá? Então, quando a gente tem muito barulho, por exemplo, quando a gente coloca o fone de ouvido com um som muito alto, a gente pode acabar danificando o nosso tímpano, ou seja, essa parte do nosso corpo, essa parte do nosso
da nossa orelha que percebe o som, a gente pode acabar danificando e aí a gente causa perda parcial de só uma parte ou a perda total da nossa audição. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de fone de ouvido, com caixa de som muito alta. Ah, tia, quer dizer que se hoje eu ouvir uma música alta, eu vou ficar surdo? Não. É claro que isso é gradativo, vai danificando com o tempo, mas não é recomendado que a gente faça isso. A gente precisa, quando colocar o fone de ouvido, diminuir um pouco o som, a gente precisa evitar lugares com muitos barulhos, tá? Então, aqui para a gente continuar, hoje em dia é muito comum a gente usar ou ver pessoas usando fones de ouvido. Eles servem para individualizar o som. Toda vez que vocês ouvirem uma palavra perto de individualizar, é porque a gente está falando sobre ser de uma pessoa só. Na verdade, a gente sabe que o fone ele tem dois lados e às vezes algumas pessoas acabam compartilhando o fone de ouvido. Mas a proposta do fone é individualizar o som, é fazer com que apenas uma pessoa escute o som, sem que o som se propague no ambiente para todas as pessoas. Só que quando a gente usa o fone de ouvido, a gente precisa ter cuidado, porque como eu falei antes, o uso prolongado e a intensidade do som dentro da nossa orelha pode prejudicar a nossa audição. Aqui nessa imagem, você também vai poder perceber no seu livro, que fala também sobre isso, existe um item que parece até com um fone de ouvido, se você observar aqui nessa imagem, parece um fone de ouvido, ele é encaixado na orelha do rapaz, nessa imagem, mas no caso ele é encaixado na nossa orelha também, e ele representa um protetor auricular. Ele serve para proteger a nossa orelha, diminuindo o impacto do barulho. Então, esse instrumento, que é um instrumento de proteção, ele parece um fonezinho de ouvido, só que a gente coloca ele dentro do nosso ouvido, dentro da nossa orelha, para a gente poder proteger do impacto do som. Você sabia que em algumas profissões o uso do protetor auricular é obrigatório? Isso mesmo. Em locais, por exemplo, quando tem obras, quem trabalha com engenharia civil pode perceber isso. Engenharia civil trabalha com obras, com construções civis, e aí esse tipo de profissão precisa de utilizar protetores auriculares. É muito importante por causa das máquinas que acabam fazendo muito barulhos, ou às vezes quando tem algum tipo de demolição. Então é importante que se use os protetores auriculares. Bom, a gente tem agora duas propostas. A página 176 eu fiz uma adaptação que é para vocês construírem um telefone, onde vocês vão colocar uma latinha de cada lado de um pedaço de barbante. O pedaço de barbante precisa ser bem longo. Com a ajuda de um adulto, vai fazer um furinho na lata, amarrar o barbante por dentro da lata e vocês vão se comunicar, você e uma pessoa da sua família, utilizando essa latinha. Se você tiver dificuldade para encontrar latinha, pode ser qualquer lata, tá? Pode ser lata de Nescau, lata de leite, lata de tomate, pode ser lata de leite condensado. Mas se você tiver dificuldade para encontrar latinhas, você também pode usar potinho de danoninho, até copo descartável mesmo. Só que se o copo descartável for muito fininho, a gente não vai conseguir ouvir muito bem a pessoa do outro lado do barbante. E ele é muito frágil na hora de fazer o furo. Então, a lata é o mais indicado. Se não tiver, você pode adaptar. E aí você vai se comunicar com uma pessoa utilizando fones de ouvido. Utilizando fone de ouvido, não, desculpa. Utilizando a latinha. Depois você conta para mim como é que ficou, como é que foi, se foi legal, se foi divertido. Tá bom? Você vai perceber que a comunicação ela vai acontecer por conta da vibração do barbante. Vai acabar emitindo som de uma latinha para outra. É bem interessante. Essa atividade era para a gente fazer na sala de aula. Eu estou fazendo uma adaptação, né, para vocês poderem fazer em casa.
Se vocês fizerem, quando a gente voltar, vocês podem levar a latinha de vocês para a escola, para a gente poder brincar também com ela na hora do recreio, combinado? A outra atividade que vocês precisam fazer é a página 177, tá? São só 2 perguntinhas, vocês vão ler e vão responder. O gabarito também já está disponível, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Na próxima aula, como eu falei para vocês, a gente vai conhecer sobre o olfato, paladar e o tato, que são os outros 3 sentidos. Beijos, segundo ano!